Boa tarde a todos. Estamos começando o programa Visão Crítica desta segunda-feira, são 13 horas e 5 minutos. E nós vamos hoje discutir um assunto que foi o tema central aí durante a semana, que foi a audiência pública sobre segurança pública. Audiência pública sobre segurança pública, não tem, essa redundância não tem como evitar. Mas foi de iniciativa do vereador Ivanildo Amaral, foi na Câmara de Vereadores, e estiveram presentes lá as principais autoridades aí da área de segurança, também lideranças políticas e alguns presidentes de entidades representativas aqui de Pontes de Lacerda. O assunto foi comentado a exaustão. A reunião começou por volta de 7h30, 8 horas, terminou lá depois das 10 horas, né, o pessoal comentando, discutindo os assuntos, foi bastante interessante. Para falar sobre isso, o Ivanildo está aqui, nosso companheiro de bancada, que mais uma vez eu digo foi quem teve a iniciativa de convocar a audiência pública, e também está conosco o Tenente Fidelis, representando aí as forças de segurança pública aqui de Pontes de Lacerda. Ele é tenente, é responsável pela parte de trânsito, né, tenente? Eu sou responsável pela parte administrativa do nosso comando regional, perfeito. Da divisão sistêmica do comando regional. Então, a gente deve comentar sobre isso aí. Vamos dar uma passada também na questão das eleições aqui de 2018, né? Vamos ver os nomes, né, e os números aqui, qual é a expectativa dos candidatos aqui de Pontes de Lacerda, né? E vamos falar também sobre a questão do cemitério municipal, que o prefeito municipal deu uma informação hoje estranha, não sei se foi equivocado ou não sei se tem segundas intenções por trás dessa informação, mas até agora todas as notícias, todas as informações que se tinha é de que o cemitério municipal ia ser ampliado, inclusive já está até construindo um muro já da ampliação, e de repente ele manda uma correspondência, um ofício lá para a Câmara Municipal, informando que o cemitério não vai ser ampliado, não, que só está fazendo muro para questão de segurança, evitar a questão de sujeira, invasão ou coisa parecida. Situação muito estranha mesmo. Mas, vamos falar sobre essa questão da audiência pública, até porque o tenente pode ser chamado em qualquer momento para uma emergência, para alguma situação aí que exige a presença dele. E é importante a gente pegar o depoimento dele, o que ele achou da audiência. Tenente Fidelis, antes de até dar um bom dia para você, boa tarde para você, você já almoçou ou não? Já almoçou, né? Porque tem dia que o Ivanildo chega direto aqui. Antes de dar boa tarde ao Ivanildo, tenente, é importante pelo menos que se discuta, né? Que se comece a discutir a questão de segurança pública. Já foi um grande avanço, né? Você não acha? Sim, eu acredito que é um grande avanço, né, para a sociedade aqui Pontes Lacerdense, apesar de que verificamos aí que a audiência pública, né, convocada aí pelo nobre vereador, de maior interesse seria da sociedade, né? E tivemos aí realmente pouca participação, né, da sociedade, né? Acaso não tivemos aí nem metade, né, dos lugares ali dos assentos preenchidos, né? Infelizmente a sociedade não tem participado como deveria, né? Talvez os presidentes de bairro, as associações organizadas, né, deveriam ali, algumas mandaram representante, né, que foi muito bom, mas vimos aí que no geral não foram muito solícitos quanto a isso. Mas é importante que a gente discuta, Vieira, no sentido de que a segurança pública não se faz só com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, Politec, Detran, né, com o CDP, com as instituições que mais participam disso, né, e também com os agentes que acabam dando a continuidade nos processos, no Ministério Público, Judiciário. Mas a segurança pública é um dever também do cidadão, né? Ela é feita para garantir o bem-estar do cidadão, mas deve ter a participativa e a iniciativa da sociedade também. Porque a polícia ela não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo, né? E ela não consegue administrar tudo. Ela atende ostensivamente e atende também no socorro das emergências, né? Esqueci até de citar que é uma entidade muito importante aqui, que é o Bombeiro Militar, que atua
né, tem uma atuação aqui muito importante na nossa região. Agora, o que a gente verifica é que a sociedade, ela cobra muito, né, mas ela deveria participar mais, deveria auxiliar, cobrando e fiscalizando também, né, e também passando informações às polícias, que essas informações ajudam muito. Hoje a gente tem que trabalhar com inteligência, né, e quem mais é conhecedor da causa do que o vizinho, né, que verifica, ou o próprio cidadão que às vezes vê uma situação irregular, muitas vezes reclama das instituições, mas também acabam colaborando. Tá certo. Ivanildo, realmente o pessoal inclusive comentou mesmo lá, as pessoas comentaram lá, né, as lideranças que tinham lá, a questão da ausência da população, mas isso não é só ali na questão de segurança pública, né? Em todos os temas, realmente, a população de Pontes Lacerda não tem, né, não sei se é costume, né, que seria o termo correto, mas não está acostumada a participar, a ser mais ativa, né, até mesmo porque as próprias lideranças ou os próprios agentes que são os executores das ações lá, se sintam, né, ou pelo menos cobrado, ou pelo menos se sintam respaldados para tomar alguma atitude, né? Boa tarde, Vieira. Boa tarde, Tenente Fidelis. Boa tarde. Muito obrigado por ter nos prestigiar em nome do comando. Muito obrigado, sua presença foi fundamental. Sim. Sociedade Pontes Lacerdense, sociedade regional. Vieira, quando a gente chama uma audiência pública, a gente espera que a população apareça. Por que a população também não aparece aqui? É porque nunca é dado a ela voz e vez para ser ouvida. Pouquíssimas audiências públicas aconteceram, e as que aconteceram não levaram avante aquilo que se decidiu lá. Nós, diferentemente disso, nós já estamos com documentação encaminhada a Sua Excelência o Governador, Secretário de Estado de Segurança, Comando Geral da Polícia no Estado, Comando Geral da Polícia Civil, ou seja, o objetivo de fazer uma audiência pública é fazer com que os entes ligados diretamente, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, a magistratura, todos quantos atuem na área, escancarassem os seus problemas, porque nós iríamos defendê-los nas esferas pertinentes. E esse foi o objetivo e isso nós conseguimos, né, Tenente? Ou seja, a polícia disse todas as suas dificuldades, até porque não é possível para o Tenente Fidelis e seus pares na Polícia Militar, com um palio, sair numa estrada vicinal cheia de buraco, perseguir uma caminhonete Hilux. Ele vai ver só a poeira. Ou pior que isso, perseguir uma moto que tem uma suspensão ProLink e tem mais de 180, 190 cilindradas. É humanamente impossível para as polícias. Então, tudo isso foi muito claramente discutido e nós daremos vazão para quem de direito e com a responsabilidade que eles têm que ter para poder atender o chamamento da sociedade. Embora a sociedade não se fizesse presente, ela estava muito representada, muito bem representada pelo Lais, pelo Rotary, pela maçonaria, por presidente de bairros, associação comercial, todas as entidades que diretamente defendem o interesse da comunidade. Eu achei que foi muito exitosa e pretendo fazer outras audiências públicas quando o assunto for pertinente e requerer da Câmara a sua participação de ofício e de obrigatoriedade. Tenente Fidelis, no caso da Polícia Militar, realmente, qual é a situação ideal? Só para a gente ter uma coisa. A gente sabe que a situação possível é o que vocês estão fazendo hoje. Sim. Né? A ideal seria o quê? Mais recursos humanos, como sempre, acho que é o grande problema, né? Sim. E a questão de equipamentos também? Sim, o que nós observamos, né, é que a polícia ela evoluiu muito, né? Hoje, uma das coisas que é muito útil no nosso serviço policial são as viaturas serem locadas, né? O que facilita na questão da manutenção, né? Temos algumas viaturas que são oriundas de convênios, né? Como o Enafron, que elas acabam vindo, porém elas vão se desgastando com o tempo e não vem junto com a doação da viatura a questão da manutenção. Então a manutenção acaba, né, por falta de recursos talvez do Estado, ficando aquém do que seria o esperado. Outra dificuldade maior é a questão de recursos humanos, como você disse, Vieira. Nós tivemos ingresso de muitos policiais, mas também tivemos policiais aposentando, né? E, como bem sabe, a nossa tropa aqui,
composta em sua maioria por policiais já antigos aqui na comunidade. E esses policiais já aposentando, né, gera um déficit, e esse déficit é difícil para a gente preencher, a não ser que sejam feitos novos concursos, né, e que nós possamos ter novos policiais para repor e colocar, não só aqui como nos nossos núcleos também, né, nas nossas companhias, pelotões que são subordinados aqui ao comando regional. Você viu lá qual que era o grande anseio na audiência? A comunidade, ela fica irritada, porque é repetitiva a condição. A polícia militar prende e o judiciário não tem como manter preso. E não tem mesmo. Ele não tem onde recepcionar o jovem, não só aqui, né, Tenente? Como ele também não tem em Cuiabá. Estava conosco o doutor Elmo, um juiz atuante, né? Assim como os outros também o são, e eles, num caso de reiteradas vezes um menor criminoso, perigosíssimo, eles conseguiram uma internação no Estado. E o Ministério Público interpôs uma ação com o Estado, com a obrigação de fazer um local onde possa albergar esse jovem, conforme o crime que ele pratica. E isso traz transtorno para a polícia, para o Ministério Público, para todos os setores da justiça. E traz também o problema do menor ser utilizado junto com o adulto para maquiar quem é o responsável pelo tráfico, que é um crime repetitivo, hediondo, que assola a nossa região, que é uma passagem da fronteira. E isso nós vamos atuar firmemente, Vieira, junto ao doutor Rui Ramos, que já foi juiz aqui e que é quem é o responsável por criar outra vara, para que nós possamos, já fizemos a documentação comprobatória da criação de uma nova vara para a nossa cidade. Agora, Tenente, eu não sei se o senhor pode responder isso, mas é o seguinte, eu já vi em outros locais, em outras cidades, onde também a parte criminal é muito forte, até mesmo questão de fronteira, onde a população se uniu, as entidades se uniram e foram buscar no judiciário pedindo para eles, e a gente sabe disso, essa história assim de a polícia prende, a justiça solta, não é tão simples assim, não, porque é complicado. Não é pela vontade do magistrado, né, de colocar até isso, até porque, né, poderá ser vítima também, né? Exato. Agora, mas também assim, existem casos, existem municípios em que eles pedem para que o Poder Judiciário não use os favores da lei, use mais o rigor, seja mais rigoroso na aplicabilidade. Né, porque isso pode ajudar um pouquinho mais na história, porque realmente eu não sei como é que a polícia consegue ter essa predisposição assim de prender hoje, de voltar a prender amanhã e voltar a prender depois da manhã. Em algumas entrevistas, inclusive, a gente vê assim, esse rapaz já é conhecido da polícia. Né? É uma coisa muito, muito complicada. Aqui na Serra, até onde o senhor pode responder isso para nós? Assim, o Poder Judiciário está colocando assim, a força, o peso da lei em cima ou está dando só os benefícios? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, nós, querendo ou não, né, temos contato com nossos magistrados aqui, né, com os nossos promotores também, e eu acredito assim, Pontes Lacerda está muito bem servida nesse quesito. Né? Nós temos aí um Ministério Público extremamente atuante, um judiciário extremamente atuante, inclusive como foi citado na audiência pública, né, nobre vereador, a questão da criação de mais uma vara, até porque hoje, né, nós temos aí 2 magistrados dividindo uma vara, que não são titulares da vara, então quer dizer que tem muito serviço. Né? Percebemos a vontade de se fazer o que é correto, se eu posso dizer assim, né, para não ser injusto, né? Mas o que eu acredito, Vieira, agora eu vou falar como cidadão, né? O que eu acredito é o seguinte, que talvez seja a lei que não ajude, né? Porque profissionais excelentes nós temos aqui no município, e é uma coisa assim que a integração, né, tanto das forças de segurança aqui, né, do CONSEG, como do Ministério Público, do Judiciário, né? O Judiciário ele é imparcial, ele julga ali, né, conforme os fatos realmente. Mas o que nós temos são
entidades, né, muito bem entrosadas, com o intuito de acabar com, realmente, tentar diminuir a criminalidade, porque acabar a gente sabe que é utópico, né? É utópico. O crime organizado tem crescido, né? A questão da violência tem crescido, porém acredito sim que aqui nós temos profissionais que visam sempre o bem-estar da sociedade, não o bem-estar do criminoso, né? Se posso dizer. Tá. Então eu vou tentar puxar para o outro lado da história. Às vezes o que se falta ali, às vezes em um crime, e até eu vi o promotor até colocando lá, o promotor doutor Frederico, dizer que às vezes os órgãos de segurança não conseguem provas suficientes ou robustas que levem à prisão do indivíduo, né, de que cometeu o delito, ou até mesmo a falta de uma prova. O serviço de inteligência hoje é tão importante quanto o serviço de prevenção, né? Porque a população às vezes pode não ver a polícia na rua, mas pode ter, quando recebe informação através da imprensa dizendo, aconteceu um acidente, aconteceu um crime ontem, mas a polícia já resolveu hoje, já prendeu o bandido, já dá aquela sensação de segurança. Como é que você acha que está a questão do serviço de inteligência hoje? Está faltando alguma coisa? Que tipo de instrumento hoje que seria interessante aqui em Ponce Lacerda, no caso, eu estou falando em questão de segurança pública mesmo, o que seria interessante hoje a gente ter, né, ou a gente conseguir para que a gente pudesse ajudar o serviço de inteligência a facilitar, inclusive, o esclarecimento de algum crime? Certo. Quanto à instituição Polícia Civil, né, tem trabalhado, a gente percebe que tem trabalhado muito, né, solução de homicídios e desvendando alguns crimes. Então não posso falar com tanta propriedade em relação a eles. A gente vê o trabalho excelente, o trabalho excepcional que vem sendo feito, né, como sempre foi feito diuturnamente. Nosso serviço de inteligência, para levantar algumas situações pontuais, né, hoje está bem aparelhado, como a própria imprensa que já divulgou, né, recebeu doações do CONSEG através de recursos oriundos da Justiça. Hoje eu diria que está bem aparelhado, né, relativamente bem aparelhado. Talvez faltaria um pouco de mais material humano, né, que isso aí é uma carência no geral. Mas, acima de tudo, uma das coisas que fortalece muito o serviço de inteligência é a colaboração e a prestatividade da comunidade, né? Se o indivíduo sabe que ali, do lado da casa dele, que ali próximo da casa dele, tem uma boca de fumo, digamos assim, seria o tráfico doméstico, né? Ele mais do que ninguém vai saber dizer quem é, quando é, por quê, quando começou, para quem que vende. Então, assim, não precisa se identificar, né? Pode até o nosso quartel da Polícia Militar, pode levar essas informações pessoalmente, pode ligar no 190, mas o que a gente precisa são informações claras e concisas. Precisamos de informações claras e concisas. Também não adianta de ligar, na rua tal, aqui na casa tal, tem uma boca de fumo. É uma questão meio... fica muito vago, muito subjetivo, né? Nós tentamos atender aí a demanda o máximo que conseguimos, né, no nosso serviço. Infelizmente, se não conseguimos mais também, é por uma questão de efetivo. Mas eu acredito que o serviço de inteligência hoje é primordial para se produzir provas suficientes, né, como o Dr. Frederico disse, para que no processo penal haja realmente subsídios ali para que o magistrado defina, né, a pena, e também para que o marginal ele não se beneficie das benefícios da lei, né? Então, o serviço de inteligência ele é extremamente importante nesse quesito. O flagrante é bom, a gente às vezes vai lá, mas só que pode ser descaracterizado, né? Nós temos aí, de repente a gente prende um indivíduo com droga e logo o cidadão vê ele na rua de novo. Mas ele estava com uma pequena porção de droga, né? Isso vem acontecendo, né? Então o tráfico ele é inteligente. Ele não vai ficar carregando tudo que tem por aí. Ele vai... É o tráfico formiguinha, né? Que o pessoal fala. Então, assim, a sociedade colaborando com a polícia, pode ter certeza, Beira, que as ações serão mais efetivas e mais constantes, né?
Então a polícia ela levanta o serviço, ela procura informações sobre determinadas situações, mas se a comunidade ajudar, melhore muito. Vieira, O que você viu nessa área? o doutor Frederico, ele praticamente fez um apelo para que a associação comercial, na sua pessoa, enquanto presidente de lá, e a maçonaria, que nós fizéssemos junto ao comércio um trabalho para que o comércio tivesse câmeras. Porque aí, aquele crime, aquele furto, aquele roubo, será melhor orientado às polícias e também ao Ministério Público na acusação. Eles teriam muito mais munidos de provas e informações. E assim, ele fez um apelo veemente, que nós pudéssemos ajudá-los nesse sentido. E eu quero até cumprimentá-lo aqui, tenente, porque a associação comercial, na pessoa do presidente, se dispôs e demonstrou muito boa vontade em começar a campanha nesse sentido. Eu acho que é um grande passo. Agora, o outro passo é que nós busquemos reforçar o contingente da PM. Porque, sem trazer nenhum outro policial, recentemente ficaram sem 9 policiais aqui. E que a gente apela para que políticos incautos, despreparados, não fica perturbando político da capital para transferir o soldado que está aqui, que tem aqui, para ir para outros municípios, que é o que mais acontece. Ele contemplou a comunidade lá, mas arrebentou com aquela que fornece. Como nós estamos numa área de fronteira, uma área sabidamente perigosa, nós somos muito mais vítimas de quem quer sair do que quem quer vir para cá. Tá certo. Tenente, e o trânsito? Então, a Polícia Militar ela tem atuado aí na questão do trânsito, né? Hoje nós temos aí o talonário eletrônico, uma ferramenta que facilita muito. Você demoraria para fazer uma multa, né, no papel de forma convencional. Hoje a gente consegue fazer uma base de umas 10 multas naquele tempo de fazer uma multa. Então assim, facilita e muito. O que acontece que eu vejo no trânsito? As ações da polícia, ela tem outras obrigações hoje. Infelizmente a gente não consegue falar, vamos atender só o trânsito, né? Até alguns dias a gente conseguia fazer isso. Não conseguimos, mas o que a gente tem atuado? Nas principais avenidas ou em locais que a gente vê que o trânsito está tumultuado, que há infrações, a gente para a viatura ali, né? Anota a placa, anota o horário, faz aquela notificação, ela já cai direto no sistema do Detran. E o cidadão que larga ali o seu veículo abandonado em fila dupla, né, como hoje mesmo eu já presenciei, o indivíduo desliga o carro ali na fila dupla, porque ele não achou vaga para estacionar, entra para dentro do comércio local e tá tudo bem. A rua é dele, né, os demais ali que desviem, que andem de um lado só da pista, e com certeza esse indivíduo aí vai ter a infeliz surpresa de quando for pagar o seu licenciamento, retirar o licenciamento do veículo, ter que pagar aquela notificação, né? Então assim, o que falta um pouco é a educação mesmo dos motoristas e conscientização no trânsito, né? Aquelas câmeras de monitoramento que tem, algumas estão funcionando, né, ou quase todas, eu não sei, elas não servem e não estão sendo usadas para a questão de trânsito. Não, elas subsidiam, né? Então assim, tem... verifica-se por ali que tem alguma infração, a viatura passa por lá e já faz a notificação. Se o proprietário estiver no local, né, já ali com a abordagem, com a CNH do proprietário, e lança já os pontos na carteira e tudo mais. Se o proprietário não estiver ali, né, somente com o veículo está abandonado, dependendo da situação, né, aqueles que param em garagem, digamos assim, aí é feita a apreensão do veículo e retida até o quartel. Mas não pode fazer, eles não têm a competência jurídica legal para fazer isso, porque a gente sabe que em Cuiabá tem isso, né? Sim, lá eles têm os agentes municipais de trânsito, né? Que atuam dessa forma. Né? Mas eu acredito que no município aqui teria que ter 50 mil habitantes, senão a lei permissivamente não aceita. Sim. Então, o que nós percebemos é o seguinte, até a questão no respeito à sociedade, né? A gente busca verificar no local. Porque às vezes o motorista ali presente, você já faz a parte da conscientização também, né? Aquele motorista ali está ciente que ele tomou uma notificação, né? Se eu fizer a multa, ele só vai descobrir, tomar ciência daquilo quando ele realmente for pagar seu documento ou tirar um extrato, Detran, alguma coisa assim.
Então acho que é importante essa parte também de conscientização, né? Algumas pessoas já vieram falar com a gente aqui dizendo o seguinte, que receberam algumas multas quando estavam passando o sinal vermelho e não sabe como que recebeu essa multa. Isso pode significar que a polícia estava perto e ele não viu, então o policial ou a câmera que ele recebeu essa multa? Sim. O que muitas pessoas às vezes não percebem é que a viatura está ali se deslocando para alguma ocorrência, né? Ela não vai parar para fazer a abordagem dele. Furou o sinal, nós temos uma emergência maior do que aquela infração de trânsito no momento. Porém, com certeza, ele vai ter ali sua placa anotada, né? E a notificação vai ser feita. Então, assim, o agente de trânsito, o policial militar que está ali como agente de trânsito, se ele tiver uma prioridade maior do que aquela, ou de repente ele está parado, estacionado ali, a pé, né? Por perto, e verificou aquele indivíduo furando sinal. Então, com certeza, ele anotou a placa, não teve como ir atrás. Então, se coloca que foi impossível a abordagem e faz a notificação de trânsito. Tá certo. Ronildo, a gente precisa ir para o intervalo comercial. Sim. Depois a gente volta conversando sobre o tenente, já vai concluindo essa parte do resultado da audiência pública e quais são os efeitos agora e as consequências, né, da própria audiência. A gente vai para o intervalo e já volta. Estamos de volta e o assunto aqui que o Ivanildo acabou puxando de câmera de monitoramento acabou monopolizando os nossos comentários aqui fora enquanto estava o break comercial. Mas é extremamente importante isso, Ivanildo, que o senhor colocou, o tenente também abordou isso lá na audiência pública, né? A questão da manutenção das câmeras de monitoramento, essas que estão aqui, né, que já seria um grande avanço para a polícia, né? Tanto para a parte de prevenção, né? Acho que da parte de prevenção, quanto da parte também de investigação depois, né, tenente? Sim, com certeza. Foi até, né, pela associação comercial, foi cogitada a possibilidade de um apoio nesse sentido, né, de que haja manutenção, né? Hoje nós temos o aparelhamento, porém, como todo aparelho eletrônico, precisa de certa manutenção, né? Hoje o Estado ele não dispõe desse contrato, desse convênio mais com a empresa que prestava esse serviço, parece que venceu o contrato, e seria interessante nesse aspecto para que a gente mantivesse o que já possuímos, né, em pleno funcionamento. O que não dá, Vieira e Tenente Denis, para a empresa lá de Tangará vir prestar assistência a uma câmara aqui que estragou. Ou nós fazemos essa manutenção aqui, nós temos técnicos aqui, temos expertise aqui que dá para fazer isso, por que não fazer aqui? Então... Só uma pergunta, Ivanildo, a propósito mesmo. Essas câmeras foram colocadas, acho que deve ter sido pelo governo do Estado. Acredito que sim. Né? Algum convênio. Um convênio, alguma coisa. Por isso que a manutenção, será que foi feita pelo Estado também, o contrato de manutenção? Você falou dessa empresa de Tangará. Teria a possibilidade da Prefeitura Municipal fazer isso? Esse serviço de manutenção, não há incompatibilidade em questão de governo do Estado, governo municipal? O que eu acho é que poderia fazer um convênio com o CONSEG e o CONSEG fazer a manutenção. O CONSEG tem legitimidade física, jurídica para fazer esse convênio e aí ele dava manutenção, até porque também a Prefeitura não dá para ficar olhando todas essas coisas, até porque tem muita coisa para ver. Não sei se os técnicos da Prefeitura, o pessoal de TI da Prefeitura, consegue fazer isso. Se conseguisse, era muito mais fácil. Mas não conseguiram, não é cara essa manutenção. E faria aí com a Brava, faria com o Serginho lá da Supersoft, faria com quem é da área. E nós teríamos um preço muito mais barato e atenderíamos os anseios da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público e principalmente da sociedade. Porque quando você tem uma imagem do crime, não tem o que contestar. Isso que o tenente fala, que o vizinho está lá, sabe que está acontecendo um crime, que todo dia tem lá a boca de fumo e ele não fala nada, ele pode ser criminalizado até por ser cúmplice, por saber e se omitir. Entendeu? Eu acho que a segurança é uma responsabilidade igualmente
de nós, moradores, da Polícia Militar, do Ministério Público, do Judiciário e etc. Os entes envolvidos somos todos nós, porque nós somos a vítima, mas nós também podemos fazer com que a justiça aconteça no dia a dia, a todo momento. Tenente, essa manutenção, só para a gente concluir essa parte aqui das câmeras de monitoramento, já se precisa para agora, agora já é necessária fazer uma manutenção lá? Sim, seria ideal, né? Quanto antes. Como o vereador disse aí, nós temos aí o CONSEG, que tem legitimidade para estar auxiliando aí financeiramente, né, as instituições. Então, assim, poderia ser através do CONSEG, né? Poderíamos verificar também a questão da prefeitura, se for possível, né? Se há algum impedimento legal, acredito que não haja, mas seria interessante, porque, como eu disse, equipamentos eletrônicos, né? Eles tendem a dar algumas falhas, alguns problemas que precisam ser corrigidos, né? Hoje elas operam, né? Porém, a manutenção já há algum tempo que já não é feita. Tá certo. Então tá bom. Bom, você ficou satisfeito, então, Evanildo, com a audiência pública para a gente finalizar esse assunto? Eu fiquei, espero que as pessoas ali, o magistrado que lá esteve, o promotor, as autoridades aqui, o tenente estava representando a Polícia Militar, o capitão Maia, o Corpo de Bombeiros, tinha um representante, o delegado municipal e delegado regional, partícipes, tínhamos várias autoridades de vários segmentos, e eu acho que ela atendeu o chamamento porque as pessoas envolvidas diretamente na área de segurança puderam ali elencar os seus problemas, as suas dificuldades, e passou para nós a responsabilidade de ombrearmos com eles essas dificuldades e fazer com que nós possamos ajudá-los para termos uma segurança maior. A sua avaliação, tenente, vai ficar no campo da expectativa? Sim, ou alguma coisa de concreto já? Na oportunidade, né, estava lá representando o nosso comandante regional, o Tenente Coronel Chaves, que não pôde estar presente por estar na reunião, nosso planejamento das eleições já, né, lá em Cuiabá, no Comando Geral. E a nossa expectativa é aquela, né, que realmente, como eu disse na própria audiência pública, nossa expectativa é que num próximo concurso público, que hajam vagas suficientes aqui para que nós preenchamos as vagas que nós já perdemos, né? Os policiais aí que estão aposentando, entrando para inatividade, e possamos também aumentar, né, um pouco mais para melhorar o serviço para a comunidade. Tá certo. Bom, Ivanildo, só, tenente, a gente está encaminhando já para o final, só vou fazer uma pergunta para provocar o Ivanildo aqui com relação às eleições de 2018. Isso é uma rotina, né? Essa provocação sempre acontece aqui, né? Ivanildo, a gente tem 3 candidatos hoje aqui, né? Nós já estamos há 20 dias para das eleições, né? Um pouco mais que isso. E nós temos a grande necessidade de eleger um candidato para deputado aqui, né? De Ponce Lacerda, aqui da região. Nem da região, de Ponce Lacerda mesmo, por ser o município maior na história, né? Eu fiz algumas consultas, eu gostaria que você participasse desse exercício de cálculo aqui, ó. Nós temos 2 candidatos, temos 3 candidatos na realidade, né? 2 candidatos que despontam aqui. Tem o ex-prefeito de Conquista, Valmir Moreto, né, que inclusive apareceu nas pesquisas do RD News agora, nessa semana, de pesquisa para deputado estadual, né, ainda com um percentual equivalente lá em torno de 10 mil votos, 0,5% e tal, que corresponde a mais ou menos isso. Né. Ele está hoje com a candidatura dele deferida, né, ainda, parece que a solução, o resultado deve ser hoje, né? Tem que sair hoje ou até hoje, né? Então, pelos cálculos que eu fiz aqui, pelo que eu vi, Moreto precisa em torno de uns 25 mil votos. Tá? Na coligação dele, ele tem lá o prefeito de Juína na frente dele, tem o deputado Valdir Barranco do PT na frente dele, tem o Gilberto do Esporte, que está empatado com ele lá na sua pesquisa, isso, né? E atrás dele ainda tem Lúdio Cabral, que é uma liderança do PT, que a tendência é crescer. Candidato a governador, né?
E tem Chico Dalto também, que foi vice-governador e que a gente não sabe que é um incógnito, a gente não sabe o que vai acontecer. Você pode secretário de Agricultura? Exatamente. Nesse, então, vejam só. 1, 2, 3, 4, 5, são cinco candidatos fortíssimos ali, né, que pode criar problema para o Moreto, é isso? Eu acho assim, a situação, tanto do Homes como do Valmir Moreto, não vai dar nada. Até porque o Homes afirma, e ele falou isso para mim no fórum na quinta-feira, e o Valmir me afirmou ontem que ele tem certeza absoluta de não ter assinado nada, tem procuradores, etc. O Homes é a mesma coisa. Agora, os votos que eles imaginam que eles terão, eu acho que não os leva à cadeira que nós tanto precisamos. E o que o Visão Crítica sempre fez? Vamos ser bairristas, vamos votar num candidato de Ponce Lacerda. Porque com representatividade já é difícil, sem representatividade fica muito difícil. Então, a gente sempre trabalhou isso aqui, demos chance para que ambos viessem aqui, expusessem seus planos, né? Eu acho que disseram o que quiseram aqui, fizeram inclusive campanha no programa, e nós permissivamente acatamos, porque entendemos que nós temos que ter alguém eleito daqui. Agora, o Valmir precisa alavancar esses votos, e ele me garante que ele tem hoje 22 mil votos, estimativamente falando, porque ele tem uma atuação em 30 e poucos municípios, 32, salvo engano, basicamente em 22 municípios, tem uma série de prefeitos com ele, e que a partir dessa semana vão startar essa campanha, até porque todos estavam com medo da situação de subjúdice dele. O Homes é a mesma coisa, porque o Homes tem uma expectativa de só em Ponce Lacerda ter 7 mil votos. Ele trabalhou de Rondolândia, parece que em torno de 60 municípios ele tem trabalhado, e o PV que está ajudando ele tem estado presente nesses municípios. Eu quero mais é que eleja os dois, velho. Agora, eu, pessoalmente, vou votar no voto útil. Na última pesquisa, aquele que estiver na frente eu vou votar. Tá certo. O Homes, como você falou mesmo, a perspectiva dele é que de 14, 15, 16 mil votos de ser eleito, ele imagina, precisa de 7 mil votos aqui e 6 mil votos fora. Ele falou que com isso aí ele já acha que tem condições de conseguir disputar a segunda vaga, porque a primeira vaga na coligação da frentinha deles tem o Max Russo, que já é deputado estadual, né? E eu acho que foi chefe de gabinete do atual governador, né? Ele deve ter em torno de 30 mil votos, aí seria a disputa pela segunda vaga, né? Então, essa é a posição. Para que as pessoas fiquem tenham uma posição mais geral, estratégica disso aqui, é o seguinte: Ponce Lacerda tem hoje 26 mil eleitores, isso? 32 mil. 32 mil eleitores. Estima-se que aproveitaremos 25 mil no máximo. No máximo, 24, 23, 22 ali, né? O Van Clay teve 12 mil votos, né? Esses 12 mil votos é que vão ser divididos, 12, 13, 14 votos que vão ser divididos entre os dois candidatos. Então, vai ser, dificilmente alguém consegue tirar 7, 8 mil votos aqui dentro desses dois candidatos. O Moreto espera tirar 12. Né? O prefeito conta com 12 mil votos para ele aqui. Nós temos votos para isso. O que nós precisamos que não aconteça. A evasão que nós sempre tivemos. 50% dos eleitores votam em candidato de fora. 50%. Tendo candidato aqui, ele vota em candidato de fora. Não tem explicação isso. Mas tá e certo. A hora que fica doente, que nós precisamos de alguém para nos representar lá em Cuiabá, nós não temos. Porque nós votamos num cara lá de Alta Floresta, por exemplo. Não votamos no cara de Sinop. Aí como é que eu vou pedir para ele? É isso mesmo. Entendeu? Mas então, a ideia é de colocar esses números para que os nossos telespectadores continuem, né, já pensando, né, e tirando as suas próprias conclusões, né, para a gente ver o que o Ponce Lacerda consegue aí para os próximos, para o próximo mandato aí, pelo menos conseguir pelo menos mais um candidato que se mantenha essa tradição já de Ponce Lacerda ter um candidato, um representante da Assembleia Legislativa. Vieira, você tem noção de quantos deputados ou ligaram para mim a semana passada ou vieram aqui? Os que vieram aqui vieram para conversar com a comunidade, mas me ligaram. 8 candidatos de fora. 8. Entendeu? Então o pessoal está trabalhando. Aliás, me ligou um candidato que eu nunca vi falar no nome do cara, de Tangará da Serra. Não
Nunca vi. Qual que é o vínculo que nós temos com o Tangará? Zero. Lamento, meu filho, eu tenho compromisso com gente daqui. Tá certo. Bom, esses são alguns números para que vocês possam aí fazer essa análise. E a gente no próximo programa vai continuar fazendo isso também, né? Para que a gente consiga aí, pelo menos, conscientizar o eleitor para que ele possa votar com a consciência aí em benefício aqui da nossa região aqui de Pontes Lacerda. Bom, nós estamos encerrando o nosso programa, queremos agradecer a presença do Ivanildo, nosso companheiro, do Tenente Fidelis também, muito agradecido, Tenente. Eu só gostaria que o senhor comentasse no final, não vou deixar um tempo para as suas considerações finais, comentasse também porque o nosso apresentador do programa que cobrou sobre a questão das motos, teve um telespectador do jornal reclamando lá que tem motos sem escapamento andando na cidade aí. Né? Mas a polícia tem, na medida que consegue detectar esse assunto, tem procurado pelo menos tirar de circulação ou resolver esse problema, é isso, né? Sim, o escapamento, assim como algumas outras peças da moto, não podem ser modificados, né? Se forem modificados, devem ser modificados por equipamentos que sejam similares, né? Então, o escapamento ele passa por uma regulamentação do Inmetro. Esses escapamentos, que chamam aí de turbal, né, vulgarmente, são escapamentos que não têm essa regulamentação do Inmetro, portanto não são permitidos ser usados. Uhum. Além de gerar a questão da poluição sonora, né? Então é assim, nós podemos atuar de duas formas nesse caso aí, Vieira. Nós podemos atuar, né, com o uso do decibelímetro, né, crime de poluição sonora, um crime ambiental, e todos nós sabemos que os crimes ambientais têm penas gravíssimas e são crimes, né? Então só daí já vai dar um trabalho danado para o cidadão. Outra solução, fazer a apreensão da moto, que é o mais comum, né? Faz a apreensão da moto, vai encaminhar para o Detran, o indivíduo vai ter que regularizar aquela situação da motocicleta dele, para que seja liberado, passe na vistoria, né? Então, a Polícia Militar tem atuado com essas apreensões na medida do possível, né? Fazemos aí policiamento de motocicleta, né? Com motocicletas de média cilindrada, que ajuda a capturar, né? Digamos assim, a fazer o acompanhamento caso o indivíduo fuja, né? Que é bem comum aqui também. E considerações finais, né? Gostaria de agradecer a oportunidade, né? Em nome do meu comandante, Tenente Coronel Chaves, que é o comandante regional, e do Tenente Coronel Jabes, comandante do batalhão, agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Tá certo. E nós vamos continuar olhando essa questão da Câmara de Monitoramento, né, Ivanildo? Sim, e só para esclarecer isso que o tenente coloca, sobre as motos apreendidas, tem motos que tem tanta multa que ele perde, porque é mais caro pagar a multa do que comprar outra moto. Pode ver que está cheio de motos aí no pátio, não é porque o cara abandonou, não, é porque ela tem mais multa do que vale. Tá certo. Bom, obrigado pela presença aqui, por ter discutido esse assunto de tamanha relevância aqui para a nossa região. Obrigado a você que ficou conosco até esse momento também. Lembrando sempre o seguinte, dia 7 de outubro, a gente sempre costuma a falar que o brasileiro não sabe votar, né? Que a gente vota mal, mas às vezes nós é que estamos com um grande problema na hora de analisar o nosso voto. Tá? Antes de culpar o Brasil, vamos culpar a gente primeiro, fazer uma análise, né? Uma autoanálise aí para ver se nós estamos votando correto e nós precisamos mudar esse país. Obrigado a todos vocês que ficaram conosco até agora. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. A todos nós uma bela semana.